Olá, amigos, eu vou passar. Vamos agora para a nossa última questão de probabilidade condicionada. Tá certo? A questão de número 10 é uma questão um pouquinho trabalhosa, mas a ideia é a mesma das outras questões que a gente já resolveu. Tá? Vamos ter paciência, entender com calma, ler direitinho. Rivelino, depois, a gente vai ver o quê? Nós vamos ver eventos independentes. As organizadoras, elas trazem muitas questões sobre eventos independentes. Então, a gente vai ver o que é isso e também vai resolver outro bloco de questões sobre esse assunto. Mas antes, vamos para a questão de número 10. Vamos dar uma lida primeiro. Questão 10 diz o seguinte. Uma clínica especializada trata apenas de 3 tipos de doentes. Dos que sofrem de problemas cardíacos, dos que têm cálculo renal e dos hipertensos. Então, você tem uma clínica especializada, ele trata 3 tipos de doentes, né? Os doentes de coração, os doentes dos rins, né? Cálculo renal, e dos hipertensos. Temos que 50% dos pacientes que procuram a clínica são cardíacos. 40% são portadores de cálculo renal. E apenas 10% são hipertensos. Os problemas cardíacos são curados em 80% das vezes. Os problemas de cálculo renal em 90% e os hipertensos em 95% das vezes. Um enfermeiro saiu curado da clínica. Opa, moçada, olha aí. Um enfermeiro saiu curado da clínica. Ele está lhe dando uma informação precisa, algo que já aconteceu, um dado que já aconteceu. Isso aí já vem à sua mente a probabilidade o quê? Condicionada, tá certo? Então, fato importante. Um enfermo saiu curado da clínica. Um doente, né, saiu curado da clínica. Qual a probabilidade que ele sofresse de cálculo renal? Qual a probabilidade de que ele sofresse de cálculo renal? Ou seja, qual é a probabilidade condicional que eu desejo calcular nessa questão? A probabilidade dele sofrer cálculo renal, sabendo que ele foi curado. Então, essa é a condição. Eu quero saber a probabilidade desse enfermo, desse doente, ter cálculo renal, sabendo que ele foi curado. Já, então, Rivelino, questão complicada, muitas informações, com certeza. Você tem que organizá-las com muito cuidado. Então, vamos aqui para a lousa dar uma riscada. Primeiro, árvore das possibilidades, né? Vamos aqui montar uma árvore das possibilidades. Começar a ler e vamos montando. Uma clínica especializada trata apenas de 3 tipos de doentes. Dos que sofrem de problemas cardíacos, dos que têm cálculo renal e dos hipertensos. Então, vamos montar a nossa árvore. Primeiro passo. Primeiro passo. Existem doentes que são cardíacos. Existem doentes que sofrem de cálculo renal. E existem doentes que são hipertensos. Então, você tem aí as 3 doenças, né? Ó, os 3 problemas: cardíacos, cálculo renal e hipertenso. Aí o que é que ele diz no problema? Temos que 50% dos pacientes que procuram a clínica são cardíacos. 50% dos pacientes que procuram a clínica são cardíacos. Beleza. 40% são portadores de cálculo renal. 40% são portadores de cálculo renal. E 10% são hipertensos. Lembrando que ele nem precisaria dar esses 10%. Porque se aqui é 50%, aqui é 40%, lógico que aqui vai ser 10%. Beleza, Rivelino. E agora? Agora vamos continuar a leitura. Os problemas cardíacos são curados em 80% das vezes. Os problemas cardíacos são curados em 80% das vezes. Ora, moçada,
quem sofre do coração, quem tem problema cardíaco, é curado em 80% das vezes. A taxa de cura de quem é cardíaco é de 80%. Ora, daí você conclui que a probabilidade de você sair de lá não curado, a probabilidade de você sair de lá não curado com problemas cardíacos é de 20%. Mas, Rivelino, por que 20%? Ora, porque a chance de você ser curado é de 80%. Como o total tem que ser 100%, então a chance de você sair de lá não curado é de 20%. Beleza, Riva, estou entendendo. Vamos para frente. Agora ele diz o quê? Os problemas de cálculo renal, né, os problemas cardíacos são curados em 80% das vezes. Os problemas de cálculo renal em 90% das vezes. Então, os problemas de cálculo renal, eles são curados em 90% das vezes. Deixa eu colocar de vermelho aqui. ,90% das vezes. Logo, eu concluo que a probabilidade de eu ter um problema renal e não ser curado é de quantos por cento? Deixa eu só ajeitar esse D aqui, né? É de quantos por cento, moçada? É fácil, né, de concluir. Se você tem problema renal e você tem 90% de chance de ser curado, você vai ter o quê? Você vai ter 10% de chance de não ser curado. E agora, Evelina, agora vamos para os hipertensos. Ele diz que os hipertensos têm 95% de chance de ser curado. Então, hipertenso, curado. A porcentagem, né, a probabilidade de você ser curado sofrendo de hipertensão é de 90%, 95%. Logo, eu concluo que a probabilidade de eu sair dessa clínica não curado sofrendo de hipertensão é de 5%. Já é. Rivelino, beleza, isso aí eu já sei fazer. Ora, pessoal, se você já sabe fazer isso, e está muito fácil, porque a gente já fez bem uns 20 problemas desses, exagerando um pouquinho, né? Então, se você já sabe fazer isso, acabou o problema. Mas por que acabou o problema, Rivelino? Porque agora é só você resolver, né, seguir os caminhos que ele pede dentro da formulazinha. Rivelino, que fórmula é essa, mas tu está dizendo? Vamos ver, o que é que ele pede? Um enfermo saiu curado da clínica. Então você já tem uma informação, um dado importante. Um doente saiu curado. Essa informação é importante. Um doente saiu curado da clínica. Então você já tem a certeza que ele saiu curado. E o que é que ele pede? Qual a probabilidade de que ele sofresse de cálculo renal? Então, ele quer o seguinte. Ele quer a probabilidade do doente sofrer de cálculo renal, tá certo? A probabilidade do doente sofrer de cálculo renal, sabendo-se que ele foi curado. Sabendo-se que ele foi curado. Olha como as informações se repetem, como os problemas se repetem. Mesma coisa, ó. A probabilidade dele sofrer de cálculo renal, né? Qual a probabilidade que ele sofresse de cálculo renal, sabendo-se que ele foi curado.
Então a condicional está bem aqui assim, ó. Eu quero que ele sofra de cálculo renal, mas eu tenho a certeza de que ele foi curado. Se você tem a clareza do que ele pede e você já montou essa árvore de probabilidades, acabou o problema. Por quê? Porque você só vai, ó, aplicar na formulazinha. Probabilidade dele sofrer de cálculo renal, sabendo que ele foi curado, é igual. É igual a quê, Rivelino? É igual a probabilidade das duas coisas acontecerem simultaneamente, ou seja, a probabilidade dele sofrer de cálculo renal e ser curado, né? As duas coisas, os dois eventos acontecerem simultaneamente, sobre a probabilidade dele ser curado. Pronto. Então, probabilidade dele sofrer de cálculo renal e ser curado, sobre a probabilidade dele ser curado. Rivelino, deixa eu ver se eu entendo agora. Você vai atrás dos caminhos, com certeza. Vou pegar aqui minha canetinha amarela, ó, e vou seguir os caminhos. Primeiro numerador, probabilidade de sofrer de cálculo renal e ser curado. Vamos lá, seguir esse caminho. Cálculo renal, tá aqui, cálculo renal e ser curado. Ó. Vou seguir aqui o meu caminho. Sofre de cálculo renal e foi curado. Vou só marcar agora. Ó. Sofre de cálculo renal e foi curado. Olha aí, bem bonitinho o caminho. Já achei o numerador, 40% vezes 90%. Rivelino, é mesmo, é tudo do mesmo jeito. É o que eu estou tentando dizer faz tempo. É tudo do mesmo jeito. Se você seguir o caminho direitinho, você consegue resolver tranquilamente. Vou fazer o seguinte, vou colocar mais uma folha em branco depois dessa para a gente não encher essa folha de riscos aí, de cálculos. Já? Então, bora lá. Vamos lá. Então, numerador. Como é que eu calculo o numerador? Como é que eu calculo a probabilidade da pessoa sofrer de cálculo renal e ser curado? Está aqui, 40%, que é a chance dela ter cálculo renal, e 90% dela ser curada. Então, o numerador vai ser o produto de 40% vezes 90%. Então, vamos lá. A probabilidade dele sofrer cálculo renal e ser curado é igual a 40%, vou escrever na forma fracionária, vezes 90%. Beleza, Rivelino, já estou melhorando. Então, o que é que eu faço agora? Corta esse zero com este, corta esse zero com este, e ficou quanto? Vamos lá. Ficou 36, 4 vezes 9, 36, 1 vezes 100, 100. Ou seja, ficou 36 sobre 100. Joia? Rivelino, ainda dá para simplificar, 36 sobre 100. Dá para dividir por 2, tal. Depois dá para dividir por 2 novamente, que ficaria 18 sobre 50. Eu sei que ainda dá para simplificar. Mas eu sugiro que deixe sobre 100. Por quê? Porque você ainda vai calcular outra probabilidade. E se a outra também ficar sobre 100, vai facilitar para você. Tá certo? Então vamos lá. O que é que eu quero agora? Vamos ver o que é o denominador. O denominador é a probabilidade de uma pessoa ser curada nessa clínica. Ora, moçada. Quando eu digo a probabilidade de uma pessoa ser curada, não interessa em que doença. Ela vai entrar na clínica e vai sair curada. Então eu quero saber qual é a probabilidade de uma pessoa entrar nessa clínica e sair dela curada. Ora, para você entrar nessa clínica e sair dela curada, você tem quantos caminhos? Vamos lá. Vou seguir aqui o caminho verde, ó. O caminho verde vai ser a probabilidade da pessoa entrar na clínica e sair curada.
Então ela pode chegar lá com problema cardíaco e sair curada. Está aqui um caminho. Olha aí que legal. Agora, ela pode chegar a esta clínica com cálculo renal e sair curada. Olha aqui. Ou ela pode chegar nessa clínica com problema de hipertensão e sair curada. Está aqui o outro caminho. Rivalino quer dizer que para você entrar na clínica e sair curado, você tem que seguir esses 3 caminhos? Exatamente. Então, a probabilidade de um enfermo, de um doente, entrar na clínica e sair curado é a soma das probabilidades desses 3 caminhos. Então, 50% vezes 80% seria eu seguir o caminho do cardíaco, né, aqui, ó, e sair curado. 40% vezes 90% seria o caminho de você chegar lá com cálculo renal e sair curado, e 10% vezes 95% seria o caminho de você chegar lá com hipertensão e sair curado. Então, o denominador vai ser a soma dessas 3 probabilidades que eu vou encontrar aqui. Então, vamos lá de novo calcular, né? Ó. Probabilidade da pessoa entrar na clínica e sair curado. Então vamos lá. Primeiro caminho, 50% vezes 80%. 50% vezes 80%. Mais, segundo caminho, 40% vezes 90%. 40% vezes 90%. Mais, próximo caminho, 10% vezes 95%. Então, 10% vezes 95%. Beleza, Rivalino. E agora? Bem, agora a gente vai começar a simplificar as coisas, né? Vamos lá, simplificando. Este 0, eu vou cortar com este. Esse aqui com esse. Eu vou achar o quê? 5 vezes 8. 5 vezes 8, 40. 1 vezes 100, 100. Então vai dar 40. Deixa eu botar de azul aqui. 40, 5 vezes 8, 40 sobre 100. Então, esse primeiro produto, 40 sobre 100. Mais, agora vamos simplificar o outro produto. Corta esse 0 com este. Corta esse 0 com este. 4 vezes 9, 36. Fica 36 sobre 100. Como eu havia dito aqui, havia feito aqui, né? 36 sobre 100. Mais 10 sobre 100 vezes 95 sobre 100. Aqui a gente vai fazer o seguinte. Este 10, eu vou cortar, este 0, eu vou cortar com este. Vixe, velho, agora ficou ruim, porque em cima tem 95 e embaixo tem 100 vezes 10. Não vai dar para eu colocar nesse formato. Bem, vamos dar um jeitinho. Ó. Se você pegar 95 e dividir por 10, 95 dividido por 10, você há de convir comigo que dá 9,5. 95 dividido por 10 dá 9,5. Então vai ficar o quê? 9,5 sobre 100. Por que você fez isso, Evelino? Ora, para ficar todo mundo bem bonitinho sobre 100, né? Agora é só resolver. O 100 fica embaixo. Você vai somar 40 com 36
com 9,5. Ora, 40 com 36 dá 76. 76 com 9 dá 85. Com 0,5, 85,5. Então, a probabilidade de uma pessoa, de um enfermo, um doente, entrar nessa clínica e sair curado é de 85,5 sobre 100. Então, eu tenho as duas probabilidades que eu estava precisando. Lembra? Vamos lá. Não. Probabilidade de entrar com cálculo renal e sair curado sobre a probabilidade de sair curado. Agora, o que é que eu devo fazer? Simplesmente eu vou encontrar o quociente entre essas duas frações. Vamos lá. Então, a probabilidade de você entrar com cálculo renal, sabendo que você foi curado, né? Não que ele pede no problema, qual é a probabilidade de você ser curado? Vamos ler, né? Fica melhor lendo. Qual a probabilidade? Um enfermo saiu curado da clínica. Qual a probabilidade de que ele sofresse de cálculo renal? Não, então a probabilidade dele sofrer de cálculo renal, sabendo que ele saiu curado da clínica, é igual a probabilidade dos dois acontecerem simultaneamente, 36 sobre 100, sobre a probabilidade dele sair curado, 85,5 sobre 100. E agora, Rivelino? Agora, ó, repete a primeira, 36 sobre 100, troca o sinal e inverte a segunda. 100 sobre 85,5. Rivelino, como é que eu vou resolver isso? Vamos lá. Simplifique esse 100 com este 100. E agora ficou quanto? Agora ficou 36 dividido por 85,5. Vixe, velho, como é que eu faço aqui? Eu vou pedir aqui meu amigo Fabiano para encontrar uma máquina de calcular aqui. E com essa máquina de calcular a gente vai fazer essa divisão. 36 por 85,5. Para ver quanto é que vai dar esse resultado. Tá certo? Vamos lá. 36 dividido, deixa eu achar o dividido, por 85,5. Deixa eu ver, cadê o ponto? 85 tá aqui, vírgula 5. Igual. Ora, você vai encontrar aí 0,42, esse número todo. Que se eu transformar em porcentagem, eu vou encontrar quanto? 42,1%. Já? 42,1%. Então vamos lá. Isso aqui é igual a 42,1%. Que é a minha resposta. Beleza, Rivelino. Que questão linda, Rivelino. Muito bonita, tá certo a questão. Uma questão interessante, né? Por quê? Porque ela envolveu várias informações, uma questão do SERPRO, né? Envolveu várias informações. E essa minha árvore de possibilidades, ó, tem 3 braços. A gente estava acostumado a resolver questões com apenas 2 braços. Aqui não, com 2 galhos, vamos dizer assim, né? Aqui você tem 3 galhos. Então foi uma questão muito interessante. Mas, embora um pouquinho complicada, trabalhosa, o raciocínio foi o mesmo. Do mesmo jeito, a gente organizou a árvore das possibilidades, viu qual foi a informação que ele deu, depois viu o que é que ele queria, aí calculou, para eu encontrar o que ele quer, quais são as probabilidades que eu preciso. Descobrir quais são as probabilidades, seguir os caminhos para descobrir cada probabilidade, e o resto foi conta. E o resto só e somente só conta. Tá certo?
Moçada, com isso a gente termina a nossa última questão de probabilidade condicional. É uma matéria importante, um assunto importante. Dentro de probabilidade, é um dos assuntos mais importantes que tem. Por quê? Porque tem um costume muito grande, uma frequência muito grande nos concursos de uma maneira geral. As organizadoras, elas gostam muito de probabilidade condicional. Então, vale a pena você resolver as questões. São só 10 questões. Refaçam, assistam as aulas novamente. E outra coisa, busquem mais questões envolvendo esse assunto, tá certo? Eu vou procurar colocar artigos colocando mais questões de probabilidade condicional, mas é importante que vocês façam, procurem de organizadoras e resolvam muitas questões. Eu acho que com essas questões, essas 10 que nós resolvemos, você já deu para ter uma base boa, um fundamento bom, tá certo? Riveline, agora a gente vai trabalhar com eventos independentes, né? Um assunto também muito presente em concurso. A gente já está quase terminando probabilidade, tá? Riveline não é um assunto muito extenso, não. Pessoal, realmente é um assunto extenso, tá? E eu detalho o máximo possível. Vocês estão vendo que eu estou procurando detalhar o máximo que eu posso. Por quê? Porque tem muitos alunos com dificuldade, né? Os alunos dizem, Riveline, probabilidade eu nem mexo. Quando eu pego uma questão de probabilidade, eu nem olho. Por quê? Porque eles sentem dificuldade nesse assunto. Alguns alunos não, já são bons. Alunos que fazem engenharia, alunos que fazem matemática mesmo, que tentam concurso, eles já têm uma facilidade muito grande com isso, eles resolvem rapidinho, pegam uma questão dessa e desenvolvem bem rapidinho. Mas lembrando que a gente está tentando agradar todo mundo, tá certo? Agora, mesmo os que são os bons alunos, não deixem de resolver as questões, tá? Eu sempre digo para os alunos bons que, na hora que forem pegar o TD, o material escrito, tentem resolver as questões antes. Você só vai para o vídeo quando você tiver alguma dúvida, tá certo? Mas tentem resolver antes, que isso aí é fundamental, para você ganhando velocidade, ganhando segurança. Já, então eu acredito que com essas 10 questões, vocês já vão sair daqui com uma base boa sobre probabilidade condicional e vai dar para, pelo menos, começar a resolver as questões das organizadoras de uma maneira geral. Mas só lembrando, tem que pegar as questões, tem que resolver de qualquer jeito. Já. Riveline, agora? Bem, agora a gente vai para eventos independentes. Riveline, o que é isso? Como é que isso aí se apresenta nos concursos? Bem, eventos independentes são simples, tá? São eventos que acontecem em que um não influencia no outro. É isso que a gente vai estudar. A gente vai se deparar com 1, 2, 3, 4 eventos em que nenhum deles interfere na probabilidade do outro acontecer. É isso que a gente chama de eventos independentes. São aqueles eventos que, uma vez ocorrendo, não influenciam em nada na probabilidade de outro evento acontecer. Isso é importante, isso é importantíssimo porque você perceber quando 2 eventos são independentes. Porque na hora de calcular a probabilidade de 2 eventos desses independentes acontecerem, a probabilidade vai ser o produto de cada um acontecer individualmente. Então, esse é o grande quê de eventos independentes. Se você perceber que os eventos são independentes, a probabilidade de 2 eventos desses acontecerem, a probabilidade de um acontecer multiplicado pela probabilidade do outro. Riveline, valeu. Tu até que tentou, mas não entendi nada, tá? Vamos para a lousa mesmo, organizar que é melhor. Na lousa eu trago sempre um material escrito, mais detalhado, fica mais fácil de você entender. Eu só tentei dar uma introdução aí, tá certo? Mas vamos aqui para a lousa. Eventos independentes, tá? Dados 2 eventos A e B de um espaço amostral U, diremos que A independe de B se a probabilidade de A em relação a B, a probabilidade condicionada de A em relação a B, é igual à probabilidade de A. Ou seja, A independerá de B se a ocorrência de B não afetar a probabilidade de A. Olha aí, moçada, de novo. Riveline, tu disse que a gente ia para eventos independentes, mas já está falando em probabilidade condicionada? Isso. Eventos independentes, o conceito matemático de eventos independentes, o que é?
é quando a probabilidade de A barra B é igual a P de A. O que quer dizer isso? P de A barra B é a probabilidade de A acontecer sabendo que B já aconteceu. E quando a probabilidade de A acontecer, dado que B aconteceu, foi igual à própria probabilidade de A, isso quer dizer que o B não interferiu em A. O fato do B ter acontecido não influenciou em nada da probabilidade de A. Então, esse é o grande conceito de eventos independentes. Quando a probabilidade de A, você tem dois eventos, A e B. Quando P de A barra B. O que é P de A barra B? É a probabilidade de A acontecer sabendo que B aconteceu. É igual à própria probabilidade de A. Traduzindo, o fato do B ter acontecido não interferiu em nada na probabilidade de A acontecer. Então é aí que a gente percebe que os eventos são independentes. Rivelino, preciso de mais clareza. Vamos com mais calma, vamos ver algum exemplo. Então na próxima aula a gente vem com mais detalhes sobre isso e alguns exemplos para ficar mais claro para você. Um forte abraço, valeu pessoal.